Saudações em Cristo Jesus, e eu quero compartilhar com você uma experiência e já perguntar para você: o que você acha de orar no monte? Você concorda, não concorda? Acha certo? Acha errado? Pois eu vou te contar uma experiência. Nós estávamos ali, certa vez, em do ano 2000, em reunião com a Ordem dos Pastores da cidade ali, no interior de São Paulo. E ali estavam reunidas várias denominações, como a Assembleia de Deus, a Batista, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, a Tradicional, a Pentecostal e Brasil para Cristo e tantas outras denominações. Eram mais de 20 ali. E nós estávamos tratando de assuntos sobre a festividade anual a partir daquele ano no município, entre as igrejas evangélicas. E que o município ali sempre tem a festividade o mês todo e aí as denominações participam. E ali, acabada a reunião, quem estava presidindo não era o presidente nesse dia do nosso grupo, mas era o presidente estadual. E esse presidente estadual foi nomeado lá, ele era um pastor, que o pessoal já não estava concordando dele estar ali, porque ele nunca foi casado, era um cara solteiro, por opção dele, né? A gente não tem nada a ver com isso, mas não sei como chegou a pastor, né? Porque para pastorear uma obra tem que estar com sua esposa do lado, né? Uma por causa de aconselhamentos e assim por diante. Às vezes a esposa tem que estar do lado do pastor no momento de um aconselhamento. E também tocaram num assunto ali de orar no monte. Quando esse homem tocou no assunto, teve igrejas ali que tinham esse costume e outras não, e virou uma polêmica ali, uma discussão entre eles, discussão sadia, né, mas assim, muitos não concordavam, outros concordavam, e daí teve gente que se exaltou para provar, né, por que concordava, e aquilo eu fiquei na minha, não tinha essa experiência, guardei comigo isso, tá, acabou a reunião, já tinha acabado a reunião, né, mas daí depois disso fui embora. Daí, uns meses após, uns pastores da igreja quadrangular, me convidaram para ir ao monte, eram amigos, né? Vamos no monte orar? Eu falei, eu nunca fui. Vamos junto, vamos. Aí fui com eles. Minha primeira experiência. Chegamos lá, começamos a orar, e de mãos dadas, ajoelhado, daqui a pouco já não estava mais de mãos dadas e começou a quebrar uns galhos de mato e árvore, e outro já foi arrastado para o lado, e eu, quando me vi, também já não estava uns 3 metros longe de onde nós começamos a morar, e era uma luta espiritual ali, do maligno, né? A gente sabia, porque não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada, e aquilo quebrando galho e tudo, e a gente pôde entender que era o inimigo. Mas também, em outra parte, tinha a glória de Deus. Ali gramíneas, gravetos começaram a brilhar. E muita gente já tinha falado isso, e eu não entendia que às vezes, além de sair de lá do mato, do monte, levavam para casa algumas gramíneas, né, algum graveto, e chegava em casa ainda estava brilhando, reluzindo, né, como uma luz. E aí, tudo bem, mas eu nunca mais fui ao monte, por causa dessa briga espiritual ali, que é uma guerra. E aí, a igreja que eu pertencia, que era a Assembleia de Deus, não era a favor, né? Mas não contrariava também, só que não pregava que não podia. E aí eu nunca mais fui. Então o que aconteceu? Agora aqui, Santa Catarina, eu comprei aí umas colmeias de abelha de ferrão de uma família que vendeu o sítio, eram irmãos da igreja da gente aqui, da nossa igreja, e aí, onde eu participo, e aí comprei, só que o novo proprietário exigiu que eu tirasse rápido, porque ele tinha que fazer uma cerca que podia atacar, né, os trabalhadores, e me pressionou e eu fui, daí eu tinha que tirar.
E demorei uns dias, tal, mas chegou o ponto que eu deixei para o último dia. E algumas, né? E daí fomos. Fomos lá, eu, uma das proprietárias e minha esposa. E eu tinha que esperar das 9 horas da noite, que as abelhas elas voltam até 9 horas da noite, ainda elas voltam para as caixas. Elas trabalham até a noite. E aí, quando fomos, descemos de trator, fomos até o mato. E eu estava com a lanterna, né? A bateria. E fui. Acendi e fui. Só que lá eu fechei umas caixas e outras não deu tempo. E as abelhas atacaram a gente. Mas mesmo assim eu tinha que tirar. Não tinha como. No escuro, né? E aí, quando apaguei a lanterna, pensando, elas não vão me achar, e corremos, começou a brilhar tudo, as gramíneas estavam brilhando, tipo piscando, como fossem estrelinhas. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, olha, as abelhas, elas brilham à noite. Daí liguei de novo a lanterna, olhei, não eram as abelhas. Porque não tinha abelha ali onde eu estava, que eu tinha corrido. Não era a abelha. Aí aquilo me acendeu algo. Eu falei, olha, aquelas vezes que oramos no monte é igual. E aí eu falei para ela, vem aqui, minha esposa, e apaguei e olhamos de novo, aquilo brilhava e piscava assim tudo. Não era vagalume, não eram outros bichos, nem as abelhas, eram as próprias gramíneas, os gravetos. Era tremendo. Daí me veio aquele pensamento, sabe por quê? Nós estávamos orando em espírito porque medo de pisar numa cobra, num outro bicho, né? Uma aranha, e no escuro, né? Que tinha hora que tinha que apagar a lanterna. E aí eu pude entender. Eu falei, esse povo aqui, eles nasceram no Evangelho. E ali a oração todos os dias, talvez não lá no monte, mas a oração naquela propriedade. E como é diferente. Eu já fui em outras propriedades depois aqui à noite, não tem nada a ver. Lá era diferente. Tremendo. E eu pude me lembrar da noite que eu fui no monte. Então, se você ora no monte, não ora, ora em casa, a Bíblia diz, aqui em 1 Timóteo tem um versículo, que Paulo fala as instruções sobre adoração. E ele fala no versículo 8 do capítulo 2, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, qualquer lugar que você orar, tá bom. Tem gente que prefere no monte. Eu, primeira vez, até me amedrontei, né? Por causa daquela guerra com o inimigo. Mas eu não sou contra. E se alguém me convidar hoje, e eu quero de novo viver essa experiência. Então, fique para a sua meditação, né? E tire sua conclusão. Você é contra ou a favor? Que há mistérios, mas é para quem tem coragem. Porque ali o inimigo também se manifesta. É para quem tem coragem, né, de estar no monte. Que Deus o abençoe.